Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E tem muita coisa aqui para a gente conversar, muita coisa importante para a gente falar, como por exemplo, reforma de São Januário. Temos novidades em relação a isso. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, deu uma entrevista ao Wellington Campos, que cobre diariamente o Vasco da Gama, falando, sobre aquela reunião que teve com o Eduardo Paes e trazendo mais detalhes da reforma de São Januário, e se mostrou confiante, que em breve isso deve sair do papel. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre um jogador argentino que entrou no radar do Vasco aí para a janela de transferências do meio do ano. Vamos falar sobre Marlon Gomes e Andrei. O Vasco enviou um ofício ali para a CBF, solicitando um adiamento na apresentação desses jogadores para a disputa do Mundial Sub-20. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre Copa do Brasil Sub-17. O Vasco eliminou o Flamengo, jogando hoje lá na Gávea. O Vasco venceu o Flamengo por 1-0 com gol de Ryan e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco havia vencido o primeiro jogo em São Januário também por 1-0 e agora jogando na casa do Flamengo, vence por 1-0 mais uma vez e avança para as quartas de final. São 3 jogos do Vasco na competição, na Copa do Brasil, com 3 vitórias, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Ainda não tem a definição de quem será o adversário do Vasco nas quartas de final, mas o Gigante da Colina está classificado, após derrotar aí a equipe do Flamengo. Parabéns para a rapaziada do Sub-17, que avançou na competição. E agora a gente fala aqui de Sub-20, mais da Seleção Brasileira Sub-20, que vai contar com 2 jogadores do Vasco, nessa Copa do Mundo Sub-20, que vai acontecer na Argentina nesse mês de maio. A apresentação dos jogadores convocados está marcada para o dia 8 de maio, daqui 5 dias. Porém, o Vasco enviou um ofício para a CBF informando que Marlon Gomes e Andrei não vão se apresentar no dia 8 de maio, O Vasco quer contar com esses 2 jogadores para as partidas contra Curitiba e também contra o Santos. A partida contra o Santos é no dia 14 de maio, Então esses jogadores do Vasco, o Marlon e o Andrei Santos, se apresentariam à Seleção Sub-20 para a Copa do Mundo apenas no dia 15, Uma semana depois da data, solicitada ali pela CBF. Então, eles não vão desfalcar o Vasco nas partidas contra Santos e contra Curitiba, mas a partir do jogo contra o Santos vão sim desfalcar o Vasco em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo Sub-20. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de especulação, Porque hoje surgiu a informação que o Vasco está monitorando um jogador do futebol argentino, um jogador do Racing de Avellaneda. E não é o Matias Rojas, que a gente fala direto nele. É um volante chamado Aníbal Moreno. Ele tem 23 anos de idade e é titular na equipe do Racing de Avellaneda. Segundo informações da página Arena Cruz Maltina, o Vasco monitora a situação desse jogador como uma alternativa ao volante Gustavo Cuéllar, que é o plano número 1 do Vasco, para essa próxima janela de transferências. É um jogador que o Vasco quer contar a partir
de julho. O Vasco vai tentar a contratação do Cuéllar. Se não der certo, tem o Aníbal Moreno aí como plano B. O jogador, além de ter uma idade que agrada bastante a 777, possui passagens pelas seleções de base, né, da Argentina e tem características parecidas com o Gustavo Cuéllar. Essa posição de volante é um dos focos principais, né, do Vasco para a janela do meio do ano. Além do Racing de Avejaneda, o Aníbal Moreno também jogou no Newell's Old Boys da Argentina. Então é um jogador aí jovem, né, de 23 anos, que está sendo monitorado pelo Vasco da Gama. Mas o plano A continua sendo o Cuéllar, né? O Vasco quer o Gustavo Cuéllar na janela ali de transferências internacionais que vai abrir em julho. Bom, e agora vamos falar aqui da reforma de São Januário, hein? São Januário, quem frequenta sabe que tá precisando mesmo de uma reforma, né? Já passou da hora, São Januário tem que se modernizar, o Vasco tem que ter um estádio que atende a demanda do seu torcedor, que seja mais confortável e que possa render mais dinheiro, né, para o clube. E nessa semana teve uma reunião entre Jorge Salgado, o Luiz Melo, que é o CEO da SAF do Vasco, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e mais alguns diretores ali do Vasco, né, exatamente para falar sobre essa possível reforma de São Januário. E hoje saiu uma matéria no Globoesporte.com falando sobre isso. E a matéria diz o seguinte: o presidente Jorge Salgado saiu otimista da reunião que aconteceu na última segunda-feira entre Vasco e Prefeitura do Rio. O clube associativo tem negociações para adquirir o potencial construtivo de São Januário e conseguir receitas para uma grande obra. Em entrevista ao canal do YouTube Wellington Campos FC, ele revelou que as conversas estão avançadas e espera novidades dentro de 3 meses. Abre aspas aqui para Jorge Salgado. São Januário está pequeno para a torcida do Vasco. A gente está deixando dinheiro na mesa. Nossos concorrentes estão jogando em estádios de 60, 70 mil pessoas. A gente tem um projeto que contempla uma arena de 43 mil lugares, que pode comportar jogos de Libertadores com conforto e segurança para os torcedores e melhorias ao redor do estádio. O projeto prevê uma garagem subterrânea para mais de 1.000 carros. A gente vem construindo uma relação muito boa com o prefeito Eduardo Paes. Nosso sonho é reformar São Januário. Cada vez que a gente vai lá, o assunto avança mais. Se tudo ocorrer bem, vamos ter ótimas notícias até o início do segundo semestre. Fecha aspas aqui para Jorge Salgado, presidente aí do Vasco, né? O Vasco que agora tem o Vasco Associativo, presidido pelo Jorge Salgado, e tem a Vasco SAF, que é o pessoal da 777, o Luiz Melo, né, que comanda o futebol. Então, tem essas reuniões, né, essa iniciativa, essa ideia com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para o Vasco adquirir o potencial construtivo e poder fazer uma obra, né, em São Januário, reformar São Januário, tem um projeto pronto, tomara que realmente saia da mesa, né, porque quem frequenta São Januário sabe que passou da hora, né, de ter uma reforma e o Vasco precisa de ter uma casa que comporte, né, com conforto, com tranquilidade, com segurança os seus torcedores. Então parece que está mais próximo de sair do papel, né? Pelo menos foi o que disse o presidente Jorge Salgado. Mas é aquilo, né? Cara, eu já tenho muitos anos, né, que eu acompanho o Vasco. E esse ano é um ano de eleição no Vasco, né? E sempre que é ano de eleição no Vasco, tem história de reforma de São Januário. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, toda vez que tem eleição para governador, tem a história do metrô subterrâneo, que vai ligar Rio de Janeiro a Niterói, passando ali pela Baía de Guanabara. Sempre tem esse assunto. Sempre tem lá a despoluição da Baía de Guanabara. São pautas, né, que sempre surgem em ano eleitoral. E no Vasco sempre surge essa pauta da reforma de São Januário. Então eu fico com o pé atrás, fico desconfiado, mas vou acompanhar de perto, né? Se tiver alguma novidade, a gente traz aqui no canal. Tomara que dessa vez realmente saia do papel. Bom, e agora para encerrar esse vídeo, a gente vai ouvir o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, que desabafou sobre a arbitragem, né? Após o jogo contra o Bahia, ele reclamou da falta de critério da arbitragem brasileira. Reclamou ali que nos jogos que o Vasco estava vencendo, né, contra o Atlético Mineiro e Palmeiras, os acréscimos foram bem elevados. E nesse jogo contra o Bahia, o acréscimo foi mais baixo, né? Reclamou também da expulsão que ele teve lá contra o Atlético Mineiro e do cartão que ele levou contra o Bahia. Enfim, Barbieri se mostrou bastante insatisfeito com os critérios da arbitragem brasileira. Confira. Eu acho importante tocar nessa questão. O meu cartão, como foi o cartão do Abel na primeira rodada, foi um recado. Eu sei quem mandou o recado.
E hoje também foi uma situação que eu não entendo, porque foi um lance em que eu abri os braços, o Flávio estava de costas, do outro lado do campo. Aí eu pergunto a você, como é que o Flávio, de costas do outro lado do campo, sabe para quem que eu abri os braços? Ou eu não posso abrir meus braços para o meu jogador? Aí um outro ponto a gente vai ganhando do Atlético Mineiro, fora de casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente vai ganhando do Palmeiras em casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente está perdendo em casa 3 minutos. Eu acho que foi o único jogo de todos que eu vi no campeonato que deram 3 minutos no primeiro tempo. Então, veja bem, eu consigo entender a atuação da arbitragem desde que exista critério. Se deram 7 e 7, no mínimo 5, por que 3 hoje? E aí, quando a gente questiona, a gente passa a ser o problema, e é isso que está incomodando. Está se criando uma narrativa de que o problema da arbitragem brasileira é o treinador. O resto não, eles não erram, eles não cometem equívocos, os critérios são sempre perfeitos, e o único problema da arbitragem é o treinador. Aí eu falo, ou abro o braço, amarelo. O treinador do lado abre o braço, não tem amarelo, então eu não consigo entender. O que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda. Mas eles vão continuar errando, como eles erram sempre, eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada. É só ver o jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, as expulsões. Precisa falar mais alguma coisa? Com o auxílio do VAR. Então, na minha opinião, a do Rafael, que ela deu amarelo, era vermelho, porque ele foi por cima caçola. Eles fazem uma palestra e explicam. Tem que ter contrato pleno, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Aí eles não aplicam. A do Rafael já era vermelho direto. O que falar da do Thiago Maia? Mas alguém falou? Não, o problema é o treinador que abre o braço do lado do campo. Aí sabe o que vai acontecer? O treinador vai ficar quieto e eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Enquanto que eles precisam é aprimorar os critérios deles, aprimorar a parte técnica. E se eu me exceder, eu tenho que ser punido. Se qualquer outro treinador se exceder, tem que ser punido. Agora, achar que o problema da arbitragem brasileira é o treinador é um desvio de foco. E está funcionando. Todo mundo só fala do treinador, ninguém fala dos erros que eles cometem lá dentro. Então tá aí, esse foi Maurício Barbieri e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!